Aqui estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo das obras de André Luiz e Chico Xavier. Estamos estudando a Evolução em Dois Mundos, obra que nos fala da gênese dos nossos espíritos terráqueos, como nós começamos nesta terra e até o ponto onde nós estamos hoje. É um texto muito técnico, mas Espiritismo também é ciência, não é verdade? Temos que nos esforçar um pouquinho e tentar aprender. Vamos seguindo. O capítulo de hoje fala da evolução morfológica e moral. A evolução morfológica, ou seja, da forma, prosseguiu, emparelhando-se com a evolução moral. O crânio avançou com vagar no rumo de aprimoramento maior. Os braços refinaram-se, as mãos adquiriram excelência tátil, não sonhada, e os sentidos, todos eles, progrediram em acrisolamento e percepção. Todavia, com o advento da responsabilidade que os separa da orientação direta dos benfeitores da vida maior, entregou-se o homem a múltiplos tentames de progresso no campo do espírito. Começamos então a ter a nossa opção de caminhada, de evolução e de escolhas. No regime interior de livre indagação, conferia asas audaciosas ao pensamento e, com isso, mais se lhe acentuava o poder de imaginar, facilitando-se-lhe a mentalização e o despreendimento do corpo espiritual, cujas células, em conexão com as células do corpo físico, corpo espiritual com o corpo físico, se automatizavam assim na emancipação parcial, através do sono, para acesso da alma a ensinamentos de estrutura superior. Guarda a criatura humana, então, consigo, nas tessituras dos próprios órgãos, a herança dos milhões de estágios diferentes, os reinos inferiores, e, no fundo, sente-se inclinada a viver no plano dos outros mamíferos que lhe respiram a vizinhança, com instinto absoluto dominando, sem restrições. No entanto, com a evolução irreversível, porque a evolução é inexorável, o amor agigantou-se-lhe no ser, sugerindo-se novas disposições à própria existência. Noção do direito. Em razão do apego aos rebentos da própria carne, institui a propriedade da faixa de solo em que se lhe encrava a moradia, e, atendendo a essa mesma raiz de efetividade, traça a si próprio determinadas regras de conduta, para que não imponha aos semelhantes ofensas e prejuízos que não deseja receber. Acontece assim o inesperado. O homem selvático, que não pretende abandonar os apetites e prazeres da experiência animal, fabrica para si mesmo os freios que lhe controlarão a liberdade, a fim de que se lhe enobreça o caráter iniciante, estabelecendo a posse tirânica em tudo o que julga seu. Desiste de aproveitar o que pertence ao vizinho, sob pena de expor-se a penalidades cruéis. Nasce desse modo, para ele, a noção do direito, sobre o alicerce das obrigações respeitadas. Ainda baseado em violência, porque até hoje isso ainda é assim, não é? Infelizmente. Então, uma pessoa não rouba da outra porque ele tem medo da lei ou da violência do proprietário, não é? Mas vai chegar o dia que não será mais assim. Consciência desperta. É assim que ele, transformado, interpreta sob novo prisma a importância de sua presença na Terra. Não mais lhe seduzem a despreocupação e o nomadismo, assim como para o homem adulto, é já passado o ciclo da infância. Sabe agora que o berço carnal se reveste de significação mais profunda. Compreende a pouco e pouco que a vida lhe registra as contas pessoais, porquanto aprende que pode negar o braço ao companheiro necessitado de apoio, sabendo, porém, que o companheiro poderá recusar-lhe o seu no momento em que o desequilíbrio lhe bata a porta.
Reconhece que dispõe de liberdade para matar o desafeto, mas não ignora que o desafeto, a seu turno, pode igualmente exterminar-lhe o corpo ou amargar-lhe o caminho. Ação e reação. Percebe que os seus gestos e atitudes para com os outros criam nos outros atitudes e gestos semelhantes para com ele. Com esse novo cabedal de observação, revela-se-lhe a vida mental mais surpreendente, mais rica, e por essa e mais intensa vida íntima, retrata com relativa segurança as ideias dos espíritos abnegados que lhe custodiam a rota. Desde então, não guarda a existência circunscrita à romagem berço-túmulo, por alongá-la do ponto de vista de causa e efeito, para além do sepulcro, em que se lhe guarda o invólucro, anulado ou imprestável. Incorporando a responsabilidade, a consciência vibra desperta, e pela consciência desperta, os princípios de ação e reação funcionam, exatos, dentro do próprio ser, assegurando-se a liberdade de escolha e impondo-lhe mecanicamente os resultados respectivos, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. No livro anterior, Ação e Reação, nós percebemos como a espiritualidade tem tanta piedade para com a gente, que cometemos crimes, faltas graves, eles vão lá nos umbrais buscar a pessoa com todo o carinho e dar novo rumo. No começo, eles cuidavam da nossa forma física, ajudavam a modelar o aparelho fonador, a visão e todo o nosso corpo físico. Eles estão no momento cuidando do nosso corpo espiritual, nosso corpo moral. Passando a ambulância aqui. E a gente continua dependente, entre aspas, da espiritualidade. Porque eles nos deixam voar e quando a gente erra, eles vão lá, pegam a gente do chão, lá dos umbrais, das furnas, e põem a gente para voar novamente. Continuando. A larva e a criança. Nesse sentido, importa lembrar aqui, com as diferenças justas, o símile que a vida assinala entre as alterações da existência para a alma humana e para os insetos de metamorfose integral. A larva, que se afasta do ovo, ingressa em novo período de desenvolvimento, que pode perdurar por muito tempo, como ocorre entre os efemerídeos, mostrando no começo a membrana do corpo ainda amolecida, e conservando no tubo digestivo os remanescentes da gema na face embrionária, para iniciar depois a excreção, os processos de alimentação e digestão. A criança nessa inata retira-se do útero e entra em nova fase de evolução, em que se firma através de alguns anos. A princípio, tenra e frágil, retém na própria organização os recursos sanguíneos que lhe foram doados por manutenção endosmótica no organismo materno, para somente depois eliminar, quanto lhe seja possível, esses mesmos recursos, gerando os que lhe são próprios. As crianças trazem um suprimento de ferro por 6 meses. Então, a criança só vai precisar de um alimento com ferro após os 6 meses de idade, para ver como tudo é parecido, tudo é similar. Avançando na execução dos programas traçados para a sua existência, a larva cresce e recorre às matérias nutritivas que lhe garantam o aumento do corpo e, conforme a espécie, promove por si mesma a mudança de pele, indispensável ao condicionamento ao seu próprio volume. Satisfazendo os imperativos da própria vida, a criança se desenvolve, tomando o alimento preciso, a expansão de sua máquina orgânica, passando a realizar por si, isto é, ao comando da mente, a renovação celular dos tecidos e órgãos que lhe constitui o campo somático, de maneira a que lhe ajuste a forma física aos moldes do corpo espiritual. Por quê? Porque isso, a espiritualidade maior, os arquitetos do nosso organismo, foi planejando no nosso desenvolvimento desde o tempo que a gente era unicelular. Metamorfose do inseto. A larva dos insetos
de transformação completa, experimenta vários períodos de renovação para atingir a condição de adulto, embora permaneça com o mesmo aspecto, porquanto apenas depois da derradeira mudança de pele é que se torna pupa. Em semelhante estágio, acusa progressiva diminuição de atividade, até que não mais suporte a alimentação. Esvaziam-se-lhe os intestinos, paralisam-se-lhes os movimentos. A larva protege-se, então, no solo ou na planta, preparando a própria liberação. Permanece assim imóvel e não se alimenta do ponto de vista fisiológico, encrisalidando-se, segundo a espécie, em fios de seda por ela própria constituídos com a secreção das glândulas salivares, agregados a pequeninos tratos de terra ou a tecidos vegetais, formando desse modo o casulo em que repousa durante certo tempo, fixado em alguns dias ou até meses. Na posição de pupa, ao impacto das vibrações de sua própria organização psicossomática, sofre essencial modificação em seu organismo. Modificação que, no fundo, equivale a verdadeiro aniquilamento ou estólise, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos pelo fenômeno da histogênese, valendo-se dos tecidos que perduraram. A estólise, que se efetua por ação dos fermentos, verifica-se notadamente nos músculos, no aparelho digestivo e nos tubos de Malpighi, com reduzida atuação do sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese, os remanescentes dos músculos estriados desfazem-se das características que lhes são próprias, perdendo gradativamente a sua estriação, até que se convertam, qual se obedecessem a processo involutivo, em células embrionárias fusiformes, com um núcleo exclusivo, ou mioblastos, que se dividem por segmentação, plasmando novos elementos estriados para a configuração dos órgãos típicos. Somente então, quando a ocorrência da metamorfose se realizam, é que o inseto integralmente renovado abandona o casulo, revelando-se por falena leve e ágil, como o sistema bucal transformado, como acontece na borboleta de tipo sugador, na qual as maxilas se alongam, converter-se numa trompa, enquanto que o lábio superior e as mandíbulas se atrofiam. Entretanto, embora magnificentemente modificada, a borboleta alada e multicor é mesmo indivíduo, somando em si as experiências dos três aspectos fundamentais de sua existência, de larva linfa e inseto adulto. Não é verdade? Nós também um dia já fomos um animal dessa simplicidade. Histogênese espiritual. Assim também a criatura humana, depois do período infantil, atravessa expressivas etapas de renovação interior, até alcançar a madureza corpórea. Não obstante, apresenta-se com a mesma forma exterior, porquanto somente após o esgotamento da força vital no curso da vida, através da senectude ou da caquexia, por intervenção da enfermidade, é que se habilita a transformação mais profunda. Nesse período, característico da caducidade celular ou da moléstia irreversível, demonstra gradativa diminuição da atividade, não mais tolerando a alimentação. Pouco a pouco, declinam as suas atividades fisiológicas e a inércia substitui-lhe os movimentos. Protege-se, desde então, no repouso horizontal, em decúbito, quase sempre no leito, preparando o trabalho liberatório. Chega assim o momento em que se imobiliza na cadaverização, mumificando-se a feição de crisálida, mas envolvendo-se no imo do ser com os fios dos próprios pensamentos, conservando-se nesse casulo de forças mentais, tecido com as suas próprias ideias reflexas dominantes, ou secreções de sua própria mente, durante um período que pode variar entre minutos, horas, dias, meses ou decênios. No ciclo de cadaverização da forma somática sob o governo dinâmico de seu corpo espiritual, padece extremas alterações, que, na essência,
corresponde à histólise das células físicas, ao mesmo tempo que elabora órgãos novos, pelo fenômeno de podemos nomear, por falta de termo equivalente, como sendo histogênese espiritual, aproveitando os elementos vivos desagregados do tecido citoplasmático e que se mantinham, até então, ligados à colmeia fisiológica entregue ao desequilíbrio ou à decomposição. A histólise, ou processo destrutivo na desencarnação, resulta da ação dos catalisadores químicos e de outros recursos do mundo orgânico, que, alentados em nível de degenerescência, operam a mortificação dos tecidos e, do ponto de vista do corpo espiritual, afetam principalmente a morfologia dos músculos, os aparelhos de nutrição, com escassa influência sobre o sistema nervoso e circulatório. Pela histogênese espiritual, os tecidos citoplasmáticos se desvencilham em definitivo de alguns dos característicos que lhes são próprios, voltando temporariamente, qual se atendessem a processo involutivo, à condição de células embrionárias multiformes, que se dividem através de cariocinese, plasmando em novas condições a forma do corpo espiritual, segundo o tipo imposto pela mente. O tipo imposto pela mente. Por isso que muitos de nós, quando desencarna, rejuvenesce, por sua opção, não é? Sua fixação na forma que ele prefere. Desencarnação do espírito. Apenas aí, quando os acontecimentos da morte se realizam, é que a criatura humana desencarnada, plenamente renovada em si mesma, abandona o veículo carnal a que se jungia. Contudo, muitas vezes, intimamente aprisionada ao casulo de seus pensamentos dominantes, quando não trabalhou para renovar-se, os recessos do espírito passam a revelarem-se em novo peso específico, segundo a densidade da vida mental em que se gradua. Dispondo de novos elementos, como que atender à própria alimentação, equivalentes a trompas fluídico-magnéticas de sucção, embora sem perder de modo algum o aparelho bucal, que nos é característico, salientando-se, aliás, que semelhantes trompas ou antenas de matéria sutil estão patentes nas criaturas encarnadas a se lhes expressarem na aura comum, como radículas alongadas de essência dinâmica, exteriorizando-se as radiações específicas, trompas ou antenas essas pelas quais assimilamos ou repelimos as emanações das coisas e dos seres que nos cercam, tanto quanto as radiações de nós mesmos, uns para com os outros. A nossa comunicação pelo espaço, telepatia, sensibilidade das auras uns dos outros. Continuação da existência. Metamorfoseada, pois, não obstante o fenômeno da desencarnação, a personalidade humana continua, além túmulo, o estágio educativo que iniciou no berço, sem perder a própria identidade, somando consigo as experiências da vida carnal, da desencarnação e da metamorfose no plano extrafísico. Percebemos, desse modo, que a existência da criatura na reencarnação substancializa-se não apenas na Terra, onde atende à plantação dos sentimentos, palavras, atitudes e ações com que se caracterizam, mas também no mundo espiritual, onde incorpora a si mesma a colheita da sementeira praticada no campo físico, pelo desdobramento do aprendizado com que entesoura as experiências necessárias à sublime ascensão a que se destina. Uberaba, 5 de março de 1958. Então, meus amigos, vamos aprendendo como é o nosso progresso físico e espiritual. Foi um prazer estar aqui com vocês, me perdoem a pouca competência para explanar sobre esses temas, mas vamos aprendendo juntos. Quem sabe algum físico, algum cientista descobre esses textos e nos ajuda a aprender, trazendo para nós todos detalhamentos técnicos importantes. Eu espero todos vocês no nosso próximo capítulo.